Olá, meus irmãos, mais uma vez estamos reunidos, nossa palavra encarnada, para meditarmos o Evangelho do dia de hoje que a igreja nos presenteia. Então vamos tomar a Sagrada Escritura, suplicar a presença do Espírito Santo para mergulharmos nessa fonte de água viva para nós no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração da Virgem Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração da Virgem Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração da Virgem Maria, a vossa amadíssima esposa. Tomemos a Sagrada Escritura e vamos ao Santo Evangelho de hoje. Filipe encontra Natanael e lhe diz: encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus, o filho de José, de Nazaré. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair algo de bom? Filipe lhe disse: vem e vê. Jesus viu Natanael vindo até ele e disse a seu respeito: eis verdadeiramente um israelita em quem não há fraude. Natanael lhe disse: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas sob a figueira. Então Natanael exclamou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu: crês só porque te disse, eu te vi sob a figueira? Verás coisas maiores do que essas. E lhe disse: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, temos aqui o Evangelho de São João nas nossas mãos. Um Evangelho muito rico de sinais, de expressões, e que nos faz ter esse olhar além, ter esse olhar um pouco mais fixo, nesse Cristo que se manifesta, por meio dos seus sinais, que se manifesta para nós, em especial, como ele fala no Evangelho de hoje, nessa intimidade. O que me chama a atenção no Evangelho de hoje é aquilo que, quando Jesus ele reconhece Natanael, e ele de alguma forma mostra para Natanael que ele o conhece. Quando ele diz, eis verdadeiramente um israelita que não há fraude. Natanael se surpreende porque como que Jesus o conhece? Então Jesus diz: eu te conheço bem antes de Filipe falar de mim para você. E essa é a centralidade da nossa experiência com Cristo. São João vai dizer que Deus nos amou por primeiro. Ele se inclina sobre nós, ele vem até nós, é ele que se revela. Jesus, ele é a revelação e é aquele que revela. Então Jesus ele é o assunto da conversa e é aquele que conversa. Quando ele manifesta esse conhecimento de Natanael, que cada um de nós possa trazer essa verdade para si, porque mesmo antes de alguém falar de Jesus para nós, ele já nos conhecia. Mesmo antes de alguém falar de Cristo para nós, ele já nos amava. Porque a ação do amar foi primeiramente dele. Nós amamos ao Senhor em resposta ao amor dele por nós. Não somos nós, digamos assim, o principal dessa história, o protagonista dessa história. Mas é Deus que nos amou por primeiro. Deus sempre vai nos amar por primeiro. Deus sempre vai dar o primeiro passo. Deus sempre vai vir ao nosso encontro. O que nós fazemos para com Ele é resposta. É aquilo, o Espírito ele foi derramado nos nossos corações e nos dá essa graça de clamarmos e chamarmos Deus de Pai, Abá, ó Pai. Então, eis digamos assim, é essa a forma natural de nos relacionarmos com Deus. Primeiro, há uma necessidade de reconhecermos esse amor de Deus. Se nós não reconhecermos o amor de Deus na nossa vida,
se nós não reconhecermos que o Senhor, Ele nos conhece, se nós não reconhecermos que foi Ele que veio ao nosso encontro, Ele que se revelou, Ele que se inclinou, Ele que agiu com misericórdia, Ele que estendeu a mão, Ele que nos resgatou, dificilmente a nossa relação com o Senhor será uma relação profunda. Porque de alguma forma eu vou ser o centro. Eu vou ser o centro dessa relação. É como se eu acreditasse que tudo dependesse de mim. Mas aí eu lembro uma frase de Santo Inácio que ele diz assim, que nós façamos como se tudo dependesse de nós, mas acreditemos, esperemos como se tudo dependesse de Deus. Então, temos que ter esse movimento, de ir ao encontro do Senhor, de realizar as obras, de fazer a sua vontade, mas nunca perdendo, diante da nossa vista, diante do nosso olhar, que é o Senhor que vem ao nosso encontro. Que a graça, primeira é dele. O catecismo ele vai nos ensinar que é graça de Deus a disposição de receber a graça. Aquela disposição que nós temos no nosso coração para acolher a graça de Deus já é a graça primeira do Senhor agindo em nossa vida. E quando no decorrer do Evangelho, quando Jesus ele fala para e Natanael se impressiona, e daí ele reconhece, e eis o movimento de Natanael. Jesus ele fala para Natanael: eu te conheço desde antes Filipe falar de mim para você. Muito antes eu já te conheço, eu já te amava, eu já te acolhia, Eu já te conhecia na profundeza, no íntimo do teu coração, eu já te conhecia. Então, por conta disso, Natanael vai dizer, Senhor, tu és rei, Tu és o Filho de Deus e tu és rei em Israel. Uma profissão de fé. A resposta que damos para o Senhor, diante do amor dele, da misericórdia desse Deus que se inclina sobre nós, é essa profissão de fé, de reconhecer que Jesus é Filho de Deus. Reconhecendo que ele é Filho de Deus, nós reconhecemos o como nós devemos agir. Porque se ele é Deus, se ele é Filho de Deus, então a sua palavra é verdadeira, a sua palavra é palavra de vida eterna. Eu preciso me debruçar sobre essa palavra, eu preciso obedecer os seus mandamentos, eu preciso seguir os seus passos, porque eu reconheço que ele é o Filho de Deus. E esse Filho de Deus me amou por primeiro, veio ao meu encontro, me resgatou, estendeu a sua mão para mim. E daí Jesus diz, será se por conta desse sinal que eu lhe dei, é por isso que você está me reconhecendo, Filho de Deus? Verás coisas muito maiores do que isso. Verás o Filho de Deus, verás o céu se abrir, verás o Filho do Homem subindo e descendo com os seus anjos. Lembrando aqui daquele sonho de Jacó, lá no livro do Gênesis, e que ele se cumpre, ele se realiza naquilo que a igreja chama de parousia, na segunda vinda do Cristo. Se Jesus ele mesmo disse, essas obras, se aquilo que vem sendo realizado em vosso meio lhe impressiona, imagina no fim dos tempos. Imagina quando veres o Filho do Homem subindo e descendo com os seus anjos, voltando em sua glória, como que vais ficar, Essa fé na parousia, essa acreditar nessa vinda do Cristo, nesse retorno dele, muitos santos viviam essa experiência, porque ninguém sabe o dia e nem a hora. E aqui nos chama a vigilância, um percurso, um itinerário, de relacionamento com Deus. Podemos olhar no Evangelho de hoje. O Deus que nos ama, o Deus que vem ao nosso encontro, o Deus que se inclina até nós, nós que correspondemos esse amor com a nossa profissão de fé, acreditando, acolhendo, abraçando, trazendo para a nossa vida, assumindo para nós essa verdade de que ele é o Filho de Deus, suas palavras são palavras de vida eterna, e suas palavras, elas nada se contrariam, nada se contradizem com os seus atos.
Então precisamos conhecer os atos de Cristo, precisamos conhecer a pessoa de Jesus Cristo, nos relacionamos com Ele. O Papa Bento XVI já nos dizia que Jesus, ele é uma pessoa, ele não é uma ideia. A nossa experiência é com uma pessoa. E daí, a partir dessa experiência, nós vivermos essa relação de amor e anseiarmos no nosso coração por esse retorno. Desejarmos que Ele retorne, desejarmos que Ele venha em sua glória, para nos dar a glória eterna, para nos dar o reino dos céus, para nos dar aquilo que foi preparado para nós. Porque o reino dos céus, ele foi preparado para nós. O Senhor se encarnou, ele viveu toda a sua paixão, morte, ressurreição e voltou aos céus, abrindo para nós essa porta, abrindo para nós esse espaço na glória, para que um dia possamos estar junto dele. Que tenhamos essa certeza no nosso coração e vivermos, em concretude, essa experiência de profundidade, de intimidade e de esperança. Meus irmãos, Deus abençoe, fiquemos na paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu, pessoal, tá? Compartilha, curte e vamos evangelizar por meio das redes sociais. Valeu, galera!